sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Roger Silva, André Merino e Cristiano Mantovanini. E a nossa convidada de hoje é a doutora Flávia Benali. Seja bem-vinda, Flávia. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Flávia, se apresente para os nossos ouvintes, por favor. Eu sou a Flávia, né? Já fui apresentada. Sou dentista, tenho 30 anos, sou dentista. Atuo atendendo no consultório até hoje. Também dou aula em faculdade no segmento de odontologia. Em paralelo a isso, sou sócia de uma clínica odontológica, onde eu faço a parte de gestão. E em gestão, eu tenho cursos de gestão também, onde eu ensino dentistas a fazerem a gestão dos seus consultórios. Então, eu tenho basicamente 3 ramos de atuação ali, né? A faculdade, onde eu leciono, o consultório onde eu atendo e os cursos onde eu dou aula online. E também gosto de estudar um pouquinho de programação de mente humana, PNL, que é uma coisa que eu adoro estudar sobre. Bacana, então é uma doutora multifacetada, né, Flávia? Multifacetada, aí eu acho que tem que ser, né? Eu não gosto muito de me sentir, digamos, estagnada, assim, eu gosto de sempre estar em evolução, né? Então a gente vai mudando. Confesso que se você me perguntasse há 5 anos atrás se eu imaginava estar trabalhando com online, eu ia te responder que não. E hoje eu já estou totalmente focada nisso, sabe? Então a gente vai se modificando, né? Certeza que a gente vai entrar nesse aspecto sim. Não ia fazer a pergunta há 5 anos, mas a gente vai entrar nesse aspecto sim. E bacana você comentar sobre o teu lado do PNL, porque a gente também trabalha com isso, desenvolvimento de pessoas, humanização e o tal do lifelong learning, né? A gente continuar a estudar sempre. A gente entende que é muito necessário para a sua área, que é uma área específica, precisa realmente se atualizar em todos os conceitos, mas para a vida pessoal e desenvolvimento é muito importante. Em que momento que você sentiu essa necessidade de expandir o teu espaço físico, envolvendo outras situações? Em relação à parte de desenvolvimento humano, foi quando eu tinha dificuldades, às vezes, de encontrar soluções, de me relacionar em termos de comunicação, uma ansiedade. Eu sempre tive comportamentos ansiosos, né? Não que hoje eu esteja 100% resolvido, mas eu senti uma certa angústia dentro de mim em relação à parte de relacionamento entre pessoas. Aí foi quando eu comecei a estudar isso. Então você faz um curso aqui onde você aprende alguns conceitos, aí você faz outro curso ali, e aí realmente eu vi que eu gostava muito do assunto, de entender melhor como funciona a mente humana, não no sentido científico, mas no sentido mesmo de pensamento, de comportamentos, que é uma coisa que eu gosto muito de estudar. E aí foi quando eu fiz practitioner em PNL, né? Foi quando esse mundo mesmo da PNL entrou, que é a programação neurolinguística, para quem está nos ouvindo e não sabe o que é, né? Onde a gente estuda mesmo a partir do comportamento humano, como que você desenvolve melhor, tanto como você significa aquilo que acontece com você. Então foi dessa forma que eu decidi caminhar para esse rumo. E aí uma vez que depois você mergulha na piscina, né, é muito difícil você sair, porque é um assunto que, pelo menos para mim, é muito encantador. Afinal, quando você começa a obter melhores resultados, a chance de você querer parar de fazer é impossível, né? Você vai querer continuar. Então, a PNL foi dessa forma. E a gestão, que são coisas que realmente eu comecei de pouco tempo para cá, vai ter 3 anos que os dois entraram na minha vida, a gestão mais recente, né? Foi porque, assim, eu me formei em odontologia, sempre tive sonho de ter um consultório, sempre quis atender, só que depois de uns 4 anos atendendo, eu sentia falta de alguma coisa assim. Eu falava, tá, mas como é que o meu consultório vai me dar dinheiro? Como é que o meu consultório vai me trazer resultado? Porque, assim, a gente é da área da saúde, mas a gente também tem que pensar no financeiro, porque eu fiz odontologia para atender as pessoas, mas eu também preciso me considerar bem-sucedida, bem-resolvida, constituir família, comprar apartamento, comprar um carro, viajar. E eu já com 4 anos de formada, eu já percebi que se eu continuasse da forma que eu estava anteriormente, talvez eu ia demorar muito para obter o que eu queria, ou talvez eu não ia conseguir. Porque o dentista, eu vou falar da minha área, que é o que eu tenho expertise,
e até porque eu lido com muitos recém-formados e formados por conta da faculdade, a gente se forma muito técnico e esquece um pouco a visão de que por trás da técnica existe o empreendedor, existe a pessoa profissional que precisa ganhar dinheiro de fato. E eu sentia muito falta desse link, né? Até um certo preconceito de você poder cobrar mais, você poder ter lucro, porque você não é área da saúde, né? Então eu tinha muita dificuldade nisso. Eu comecei a estudar, então eu fiz curso de gestão amplo e curso de gestão para a área da saúde. Então eu fiz vários cursos de gestão, fiz curso de venda, de negociação, para poder mesmo estruturar o consultório como uma empresa. E aí eu comecei a ver que o negócio dava resultado. E aí quando a gente começa a ver resultado, a gente começa a ensinar os outros, né? Que eu acho que o conhecimento, ele, quando a gente fica só com a gente, ele morre, né? Então foi quando eu comecei querendo migrar, trazer para online, foi quando eu comecei a trazer conteúdos de gestão na minha rede social. Isso é recente. E aí foi onde os cursos de gestão apareceram na minha vida. Então eu tenho essas duas áreas que eu, de certa forma, modifiquei como dentista, né? Então, assim, eu não só atendo e cada uma tem uma história, assim. E olha que eu tenho muita técnica no sentido de curso, né? Porque antes de ir procurar PNL para me relacionar e procurar gestão para finanças, eu fiz mestrado, eu fiz 2 especializações e atualmente eu faço doutorado. Então, assim, eu estudo muito também a parte odontológica. Só que eu ainda assim, mesmo na época que eu estava só com mestrado e uma especialização, eu falava, eu acho que falta alguma coisa. Aí foi onde a gestão entrou na minha vida, porque não adianta a gente só ter técnica se a gente não sabe se relacionar com o paciente, né, vender, e também saber gerir o consultório como uma empresa. Então foi assim que as duas coisas entraram na minha vida. Isso é muito bacana, porque eu acompanho o seu Instagram, então eu vejo tudo que você lança ali, seus posts, seus stories, e realmente tem muito significado isso que você acabou de falar, né? Em que momento que você encontrou? Existe esse gap realmente? A grande maioria dos profissionais de odontologia, eles estão condicionados a ter só o consultório ou trabalhar em alguma clínica, dividindo espaço com outros, e aí falta um pouquinho de gestão. Você encontrou esse gap aí? Com certeza, é uma dor muito forte, muito forte. E assim, são coisas que para quem é da área de exatas, da área de, enfim, empresário, fala, mas como é que você tem um consultório e você não sabe isso? Exemplo, precificar o serviço, precificar o tratamento. Tem muito dentista que não sabe realmente precificar aquilo que vai vender. Pega o valor baseado no nada, não sabe quanto está tendo de lucro, não sabe calcular as despesas, onde é que pode melhorar para poder ter melhores resultados, só vai atendendo, porque foi como a gente veio condicionado da faculdade, né? Então é uma dor muito grande em quase todos os colegas que eu converso. E eu senti essa dor, essa falta, conversando mesmo. Eu via que eu tinha um conhecimento, que eu ouvia conversas, conheço muitos dentistas, vocês podem observar pela faculdade, por tudo, converso com muito dentista, então eu ouvia, eu falava, ué, mas isso tá faltando, não, a pessoa não sabe isso, se ela tá falando isso, é porque ela não sabe precificar, ela não sabe vender, se ela tá tendo esse problema, é problema de atendimento ao cliente. Eu falo cliente porque não deixa de ser, é um paciente, não é um cliente. Falta de atendimento ao cliente. Não, isso aqui foi erro de atendimento de recepção de lead, que é quando o paciente chega até o consultório através de algum meio digital, telefone, etc. E eu vi que eu tinha algumas informações. Algumas eu ainda precisava estudar melhor e outras eu já tinha, porque eu já fazia no consultório. Aí foi quando eu comecei a ver que talvez... E aí você começa a ajudar de graça, né? Você começa a passar aqui informação ali, passar informação aqui, você começa a postar na rede social. E aí realmente eu vi que aquilo tinha mercado, tinha dúvida, tinha gente que não sabia. Aí eu falei, tá aqui o que eu preciso fazer. E foi realmente tem praticamente 8 meses assim que eu mergulhei mesmo de cabeça nessa área. Excelente, e antes de eu passar a bola para o André, porque ele vai entrar, você tocou no assunto aí que é o que ele mais ama, ele é estudioso realmente em relação a isso, que é o atendimento ao cliente. Só para complementar isso, qual a resposta que você teve? Os profissionais realmente entenderam a necessidade de investir um pouco mais nesse tipo de formação e obviamente ficaram muito felizes com o resultado, né? Hoje de manhã mesmo, enquanto eu estava um pouquinho antes da reunião, eu respondi uma dúvida de uma aluna sobre uma coisa que, ao meu conhecimento, é super básico, né? Para quem é empreendedor de empresas, né? Empresas maiores, é super básico, mas ela me fez uma pergunta, eu respondi. Ela assim, agora eu me entendi.
nossa, quem me dera eu tivesse te conhecido antes, eu teria muito menos rugas hoje em dia. Então eu achei isso muito curioso, e assim, eu recebo muito feedback, nossa, agora eu entendi o que é lucro, agora eu entendi a diferença entre faturamento e lucro. Qual é a diferença? Como é que eu consigo projetar férias? Porque a gente começa a atender e não se programa para férias, né? Porque normalmente o dentista, ele tá ali no consultório dele atendendo. Então, eu recebo muito esses feedbacks e incrivelmente são sempre... O meu curso é muito completo, mas incrivelmente são com as coisas básicas, sabe? Que a pessoa realmente não fazia. Tanto que vai do básico. Eu ensino o básico do básico mesmo à parte mais avançada. Então, as pessoas têm uma recepção muito grande. E eu quebro crença, né? Eu modifico a crença no sentido de que eu sou dentista, eu não sei fazer conta, é difícil fazer isso. E eu entro justamente nisso. Eu falei, tá, é difícil, mas você vai ficar até quando sem fazer? E se você aprender, vai deixar de ser difícil. Lembra quando você não sabia anestesiar, por exemplo, e hoje você anestesia quase com o olho fechado? Então, exatamente a mesma coisa. Então, eu entro justamente nesse nicho para que a pessoa entenda de que se ela aprender a fazer, ela consegue tanto contratar uma empresa e conseguir cobrar resultado, porque não adianta você contratar uma empresa e não souber os resultados que eles te oferecem. Tanto quanto ensinar alguém, tanto quanto você mesmo fazer. Só que você precisa entender, para você poder ver o resultado e entender o resultado como um todo. Então, os feedbacks são muito positivos. Tanto que a gente está indo aí para a terceira turma, para a quarta turma, perdão. Finalizamos a terceira turma agora e estamos, assim, sem freio. Muito bacana. Primeiramente, Flávia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui. E eu fico assim muito feliz de ver uma profissional de um segmento que é considerado bem técnico, né? Tá tão preocupada assim com essa parte comportamental. Porque você falou uma coisa interessante, né? A gente estava conversando antes da gente começar a gravar o podcast. Eu também dou aula em faculdade, né? E a gente percebe que os jovens, essa geração de hoje, principalmente, eles são muito imediatistas, né? Eles não ficam, eles querem aprender o conceito, mas eles já querem sair aplicando, né? E profissões que são assim, tem muitos procedimentos técnicos, as pessoas não podem esquecer que, mesmo sendo procedimentos técnicos de algumas ações, são em pessoas, né? E essas pessoas têm sentimentos, têm dores, têm outras preocupações, e elas estão ali no seu consultório, né, para resolver o mais rápido possível. Então, entender esse lado de que você está tratando exatamente um humano e não simplesmente fazendo mais um procedimento é interessante. Achei muito legal isso. E como é que é a reação desses novos alunos, embora você ainda é bem novinha, né, dentro dessa área, pessoa de idade também, já tem essa visão? Isso me deixa mais feliz ainda, né, de ver uma profissional nova já com essa linha de pensamento. E como é que é a reação desses seus alunos, desses jovens, né, que estão saindo da faculdade com essa questão de não ficar preso somente à parte técnica? No primeiro momento, eu primeiro preciso convencer essa pessoa de que ele pode ter zilhões de especializações, que é o que acontece muito. Dentista na faixa etária dos 45, 50 anos que tem curso disso, curso daquilo, curso de mais aquilo outro, e não que isso seja errado, porque eu também gosto muito da parte técnica e não paro de estudar isso até hoje. Bom, vocês viram, né, que eu continuo estudando. Fazer doutorado é só coisa de louco, né? Então, tem que gostar mesmo. Mas eu vejo muito dentista com essa faixa etária que se sente meio frustrado no sentido de tipo, nossa, eu investi tanto, eu batalhei tanto e eu não tenho o resultado que eu gostaria de ter. O famoso dentista frustrado, não que todos sejam assim, porém eu observo que existem pessoas assim no mercado que criticam a profissão como se o problema estivesse na profissão e não no comportamento que ela executa dentro do consultório. E aí a pessoa muitas vezes pensa, não, mas eu sei fazer, eu sei atender, tá bom, mas não é disso que eu estou falando. E aí é onde entra tanto a parte financeira, que é, enfim, sem sombra de dúvidas, né, para você ter bons resultados financeiros, você precisa se programar para isso, precisa se estruturar, mas também na parte do atendimento, porque muitos colegas esquecem e ficam só no técnico e fazem um bom tratamento. Só que esquecem exatamente do que você falou, André, que existe um ser humano sentado ali. Então eu ensino coisas que talvez eles possam até ter feito, né? E os mais novinhos não têm muito conhecimento disso, de como assim, antes de você sentar o seu paciente na cadeira e deitar ele naquela posição horizontal, que ninguém quase gosta de ficar naquela posição,
é você sentar o paciente na mesa. Ou eu não tenho mesa, porque às vezes o aluno trabalha em clínica, né, ainda não tem uma mesa no consultório. Tá bom, em vez de você já sentar o paciente, deitar a cadeira, né, abre a boca, você conversar de frente com ele, olhando no olho, falando: oi, Roger, como eu posso te ajudar? O que te trouxe aqui? E aí ouvir a pessoa. E aí eu ensino as duas frentes, tanto ouvir a pessoa como um ser humano, porque ela vai falar o que trouxe ela até aqui, tanto quanto eles pegarem insights dessa primeira conversa para usar como estratégia de venda. Porque, afinal, a pessoa te procurou, ninguém vai ao dentista a passeio. Tipo, tô passando aqui, deixa eu ver se tá tudo bem lá. Não, vou comprar. Não, a pessoa normalmente, ou ela precisa fazer uma prevenção, aquelas que são mais cuidadas, né? Eu preciso fazer porque eu fui. Ou quando acontece algum problema. E na maioria das vezes é quando acontece um problema. Então, você ouvir o que trouxe o paciente ali, para você fazer o plano de tratamento, né, que a gente chama, para quem não é dentista, que seria fazer avaliação clínica e precificar os tratamentos, você considerar tudo que aquela pessoa tem para fazer, mas, se possível, sempre tocar no assunto do que trouxe aquela pessoa ali, para você sanar a dor daquele ser humano. E aí, isso é coisa básica, né, assim, porque muitos colegas, por exemplo, senta na cadeira, deita a cadeira, aí já pega um papel, começa a escrever o que tem pra fazer, deita a cadeira de novo, deu tanto o seu tratamento, e isso dura, tipo, 15, 20 minutos, nem isso, a pessoa sai, e aí fica aquela coisa bem, assim, que aí vem a palavra, né, aquela coisa bem orçamento, assim, parece que você, tipo, olhou pra ver o valor de um armário pra sua casa, e não um tratamento de saúde. Até a parte mesmo de marketing, eu não tenho as nomenclaturas certas, porque eu não dou aula específica disso, né? Mas, por exemplo, o cheiro do seu consultório, como é que ele tá? Porque muita gente tem problema com cheiro de dentista, aquele cheiro meio ruim, só dentista gosta de cheiro de dentista. Então, você colocar um aroma gostoso no seu consultório que transmite alguma coisa, né? Aí, para quem gosta de aromaterapia, enfim, dá para colocar diversos tipos de... mas eu não gosto disso. Tá bom, só coloca um cheirinho lá. Eu recebo muito elogio de um paciente meu: nossa, doutora, seu consultório é muito cheiroso, que essência é essa? Por quê? O consultório tá cheiroso, sempre bem climatizado, você recebeu o paciente com um sorriso no rosto. O barulho do motorzinho, né? Tem gente que não suporta o barulho do motor, barulhinho. exatamente. Por exemplo, eu falo para eles: vocês já pensaram em pegar um fone de ouvido? De preferência, aqueles que dão zero ruído? Não tem. Tá bom, fone de ouvido tem no camelô. Você oferece para o paciente, porque normalmente ele fala: esse barulhinho. Você fala: você quer um fone de ouvido para conectar no seu celular? Ou aqui nessa música você escuta seu podcast de preferência, você escuta aquela música, você ouve aquele áudio do WhatsApp, e aí você deixa ali do lado da sua cadeira, se possível, um carregadorzinho, porque normalmente as pessoas estão sem bateria, né? Então, assim, e aí o que a pessoa pensa? Ela relaxa. Por quê? Porque ela vai estar com um fone plugado aonde ela quiser, no celular dela, no celular, ouvindo uma musiquinha, um vídeo, um filme, enfim, né? O céu é o limite, porque aí você já pode colocar uma televisão na sua cadeira, e aí pro Bluetooth, a pessoa, que lá no consultório é assim, né? Tem a televisão, e aí a pessoa ouve o que ela quer na TV no fone, se ela quiser. Então, é zero ruído. Então, para quem tem medo do barulhinho, eu tenho uma solução, né? As pessoas dificilmente querem o fone, viu? Vou abrir aqui para vocês. Mas quando você oferece: olha, eu tenho um fone aqui que vai zerar o ruído do motorzinho, ou você vai conseguir ouvir, né, como eu falei, música e tal, você deseja? Olha só que coisinha simples e fácil de fazer. Então, eu costumo trazer soluções da básica, o básico, até para quem quer investir, né, colocar, porque a gente pode ir melhorando a experiência. Eu falo muito da experiência do paciente. Desde o momento que ele tem o contato com você, em qualquer rede social, telefone, até o momento que ele sai da sua porta para fora. E até um pouco depois, porque eu explico para ele: você falou para o seu paciente, em algum lugar ali eu vou falando disso, eu vou lembrando tanta coisa, na hora que a pessoa agenda, você informou para ela se tem estacionamento? Olha que coisa fácil de você mandou um link que a pessoa clica, ela já abre o Waze, o Google Maps, ou enfim, para ela. Eu ensino eles a fazerem cartão digital com o link do Uber, porque aí a pessoa clica, para quem quer Uber, já chama o Uber direto para o consultório. Então, assim, são facilidades que te custam R$0, porque você colocar o link do seu consultório no Google Maps para a pessoa louca. Onde é que é esse? Principalmente para cidades maiores, né? Onde é que é esse consultório? Será que eu vou de metrô ou será que eu vou de carro? Não. Olha que coisa mais fácil. Informar: temos estacionamento na rua tal, temos estacionamento no local, assim a pessoa sabe se ela vai precisar sair muito tempo antes para poder parar. Então, são coisas
básicas, né, que facilitam muito a experiência do paciente e o paciente inconscientemente ele vai adicionando aqueles detalhes dentro da experiência como um todo, que na verdade o tratamento às vezes acaba sendo um detalhe menos importante do que tudo isso que ele passou, né? E aí eu falo muito como consultório, tá, de aparência, não precisa ser um consultório luxuoso, mas assim, ele tá limpo, tá tudo bem pintadinho, como é que tá o seu avental? Tá alinhadinho? Como é que tá, né? Como é que tá a sua aparência como dentista? Como é que tá a ficha, né? Eu não sei se vocês, que às vezes quem tá ouvindo a gente aqui talvez vai lembrar dessa situação, né? Você chega no dentista, você vai fazer lá, conversar com o dentista e tal. Ele nem tem ficha. Cadê seu exame? Perdeu, sumiu, não lembro o que combinou com você. Aí você volta tempos depois, o paciente que tem que lembrar, não, a gente fez esse dente mesmo? É mesmo? Então assim, o que custa você ter um prontuário do seu paciente, seja em ficha, seja, né, já deixar aberto, falar, olha, Roger, lembra daquela vez que você veio aqui tanto tempo atrás? Então, olha, parece que você mostrou cuidado com aquela pessoa, de você olhar 5 minutinhos antes o exame daquela pessoa. E assim, são tantos detalhes que a gente consegue, aniversário, lembrar o aniversário do paciente, isso é de graça você mandar uma mensagem no WhatsApp, pode até ser uma mensagem automática, caso você, né, tenha uma clínica maior, mas você consegue contratar softwares baratinhos, né, que te dão esse lembrete para você lembrar do aniversário, Natal, Ano Novo, e aí eu também ensino eles, né, você consegue fazer estratégia de venda através dessa comunicação que você tem, porque você monta uma linha de atendimento, né, de venda e pós-venda, enfim. Então, assim, a experiência do cliente, para mim, é uma coisa que tem que ser fundamental dentro do consultório. E, infelizmente, a gente não é treinado para isso. Não, é a preocupação com os detalhes, né? É aquela história, você coloca vários detalhes, a pessoa pode nem perceber, mas tá lá, né? Mas tá lá. A gente que estuda muito a Disney, né? A gente trabalha a metodologia de excelência da Disney, a Disney pensa da seguinte forma quanto a concorrente. Concorrente não é a outra empresa que é um parque como ela. O concorrente é qualquer empresa que presta uma experiência para o cliente e que possa comparar com ela, né? Então vamos imaginar assim, eu dou sempre esse exemplo. Imagina só, se eu vou na sua empresa e antes de ir na sua empresa, eu passo ali na esquina e tem um pipoqueiro. E aí me deu vontade de comer uma pipoca. Aí o pipoqueiro, ele me atende com luva e ele usa óleo de girassol, tudo limpinho, tudo de primeira, e ele põe a pipoca e ele fala assim, não, antes do senhor pegar a pipoca, eu vou cobrar para que não peguem dinheiro. E aí depois dá álcool gel e passa álcool gel, e aí ele, depois de entregar a pipoca, ele entrega um pacotinho com um pedacinho de fio dental e uma bala de hortelã e um guardanapo. Aí você vai falar assim, nossa, eu vou ficar maravilhado. E aí quando eu vou na sua empresa, se você não me atender bem, qual é a mensagem que a pessoa vai ter? Poxa, até o pipoqueiro me atendeu bem. Então, não é simplesmente o teu concorrente, não são os outros dentistas, é qualquer pessoa que gere uma experiência para o cliente. E é sensacional isso que você está falando, né? É muito bacana, porque olha, você falou de aniversário, eu todos os dias, eu abro de manhã, logo cedo, eu abro meu Facebook, vejo quem são os aniversariantes e mando parabéns. E aí, para nós, é simplesmente uma opção de colocar lá parabéns, né? E eu coloco o nominal, olha, parabéns fulano, felicidades. E olha que interessante, uma vez uma moça me retornou, ela foi até minha aluna há muito tempo. Poxa, professor, muito obrigado. Fiquei muito feliz, porque ontem o senhor me mandou parabéns e foi o único parabéns que eu recebi no dia do meu aniversário. Olha como isso é importante. E eu tenho certeza que ela não vai esquecer disso nunca, né? E fazer isso que você faz, né, conversando com você, e você falou há pouco a questão de, eu já cheguei a fazer até de graça, né, tinha uma dificuldade para cobrar. É uma grande diferença entre as pessoas que fazem porque tem que fazer e outras são as pessoas que fazem aquilo que amam, né? E isso está muito claro, nesse pouco tempo que a gente está conversando, está muito claro para a gente que você tem brilho nos olhos para fazer isso. E aí a minha pergunta é em cima disso, em cima de tudo isso que você falou e que eu falei aqui, de atendimento, de excelência, de preocupação com detalhes, e essa paixão, esse brilho nos olhos, é fácil para você transmitir e os mais novos, os profissionais, absorverem isso e entenderem que não é simplesmente fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, que o dinheiro é uma consequência disso? Olha, a paixão
assim mesmo pela profissão, porque eu sou muito, eu falo que eu tenho uma certa vantagem, porque eu sou muito apaixonada pela odontologia. Então, eu até fico chateada, assim, quando eu escuto alguém falando que é uma profissão, sei lá o quê, é dentista, é só isso, eu até, sabe, mexe numa dorzinha minha. E eu gosto de prestar bom atendimento da experiência mesmo do cliente, porque eu penso que se fosse eu, como eu gostaria de ser atendida. Então, passar esse sentimento, eu não sei se eles têm a mesma sensação que eu, até porque eu não tenho como saber exatamente o que eles estão pensando. Mas eu sempre toco no tópico, né? Você quer ser bem-sucedido? Porque eu imagino que toda pessoa que fez uma faculdade, seja ela qual for, é que ela esperava obter um resultado daquilo, né? Acho que isso é muito pouco a pessoa fazer uma faculdade, não vou. Normalmente a pessoa quer algum resultado com aquilo, pelo menos no começo. Então, quando eu pego um recém-formado, ou até um dentista, que existe o recém-formado que tem um pensamento, e aquele que eu falei de 45, 50 anos, esse aqui eu tenho uma dificuldade maior de entrada. Porque por eu ser mais nova, a pessoa, eu vou ouvir o que ela está falando, imagina, eu vou me preocupar com cheirinho na parede, com oferecer um café para o paciente, eu faço isso há 30 anos e sempre deu certo. Então, nesse público, eu toco em uma dor que é do tipo, tudo bem, sempre deu certo, mas será que não dá pra gente melhorar? E por que você está insatisfeito se sempre deu certo? Talvez não tenha dado tão certo assim, senão você estaria colhendo resultados que te satisfazessem mais. E para o recém-formado, eu faço uma prospecção futura. Então, eu não sei se eu consigo passar a paixão que eu sinto. Pelas minhas falas, dá para ver que eu gosto muito. Eu não sei se eles conseguem receber isso e exercer igual, porque isso é uma coisa muito interna minha. Porém, eu pego na dor e no sonho. Então, no público mais velho, eu pego na dor. Quando me procura, eu falo, se a pessoa está me procurando, ou se ela está me ouvindo pelo menos um pouquinho, é porque tem alguma coisa ali que eu posso extrair. Então, eu entro ali, né? E aí a pessoa se abre para me ouvir, para entender o que dá para melhorar. E no recém-formado, eu jogo para frente. Então, o mais velho, eu ponho para trás no sentido de, olha, o que aconteceu todos esses anos, será que a gente não pode melhorar? E o recém-formado eu pego no sonho, que normalmente é ser uma pessoa bem-sucedida, né, ter uma carreira de sucesso, e prospecto, olha, o caminho para você chegar do ponto A ao ponto B dentro da profissão, segue esses passos aqui. Faz a parte técnica, que eu não entro nesse mérito, né, só dentro da faculdade, mas assim, dentro do que eu ensino, eu não falo sobre parte técnica, faz o que você gosta de fazer dentro da odontologia, seja ela qual for, e foca em atendimento e experiência do seu paciente, em qualquer lugar que seja. E a gestão, que tem que ser fundamentada desde o primeiro princípio. Excelente, Flávia. Eu estava anotando aqui algumas coisas, e a gente já comentou isso em diversos outros podcasts e em diversos treinamentos que a gente aplica, que é o tal dessa geração mais antiga falar, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, por que eu vou mudar agora? Eu estou acostumado com isso, né? É a tal da zona de conforto. Então você mostrou claramente que a geração mais antiga ainda insiste nessa tecla de sempre fiz assim, porque vou mudar agora. E a percepção que tem da nova geração realmente é de querer fazer algo diferente, ter um diferencial para mostrar a competência, a qualidade, e o resultado final vai ser diferente. Você já provou isso, então você está com um desafio muito grande, né, de remodelar o pensamento da geração mais antiga, mas também na geração mais nova é muito mais simples e fácil, talvez, de inserir isso na mentalidade deles. Eu anotei aqui, né, em relação ao atendimento direto na cadeira e na mesa, eu já passei pelas duas situações, e realmente quando você senta na mesa, ele te explica, faz um planejamento com você, é diferente do que sentar direto na cadeira. Então é aí onde você pega realmente um atendimento diferenciado para o teu cliente. A TV, conforto, fone, isso é fantástico, isso é sensacional. Uma coisa que eu costumo observar também, o dentista tem a ficha com o número dos dentes. A gente está trabalhando 23, não fala muito o nome, vai pelo número, né? Depende do local. E tem muito dentista que, a hora que você entra na sala, ele fala, qual que a gente estava fazendo mesmo? Você tem que explicar para ele qual dente que estava trabalhando. E esse diferencial que você coloca, olha, 2 minutos antes de você trazer o cliente para a tua sala, abre o prontuário, olha, bom, na última sessão fiz tal, então quero ver como é que tá,
tem que desgastar, coloquei um provisório, etc. Você tem, e você sabe exatamente o que você vai fazer. Isso te dá uma tranquilidade maior para o teu paciente. Isso é fantástico, né? Uma coisa que é um site muito legal também é assim, nós tratamos a boca, mas a boca está ligada ao corpo, né? Pelo menos até onde eu sei, a boca faz parte do corpo. E o paciente que nos procura, ele tem algumas doenças que ele pode ter passado, ele toma algumas medicações que ele pode ter passado. E nós, como dentista, muitas vezes, por atuarmos muito focado, às vezes a gente acaba esquecendo de certas coisas. E, por exemplo, às vezes o paciente toma a medicação abobrinha do sul, e ele põe lá na ficha dele que ele toma a medicação. Uma coisa que eu faço no meu consultório, eu ensino, né, meus alunos a fazerem, é assim: pega a ficha do paciente antes, na primeira consulta, isso, e olha a medicação que aquela pessoa toma. Se você não sabe para que é, por que você não pesquisa antes na nossa famosa internet, que é de graça e tá para todos, né? Não de graça, mas enfim, tá quase para todo mundo hoje. E pesquisa para que é o remédio. Assim você mostra um conhecimento que muitas vezes outro médico que esse mesmo paciente vai passar não saiba. E aí com o que ele vai pensar? Nossa, o dentista sabe que eu tomo remédio para dor do pé direito. E isso vai passar um conhecimento maior, e é óbvio que aí o seu cérebro vai coletando informações, então você vai estudando sobre a saúde do corpo do paciente como um todo. Porque existem muitas coisas sistêmicas que estão relacionadas à boca, existem muitas coisas sistêmicas que não estão relacionadas à boca, só que o paciente ele é íntegro, ele é inteiro, ele é um ser só. Então a gente precisa entender. Então quando a pessoa entra, né, depois da conversa, olha, eu vi aqui na sua ficha que você toma tal medicação. Você toma tal medicação por tal motivo? Ou existe alguma outra coisa que não está na sua ficha? Olha a diferença, ou seja, a pessoa vai, né, e você também consegue saber alguma coisa do paciente realmente aí no termo técnico, né? Você consegue saber, não, opa, esse paciente tem alguma alteração sistêmica, eu vou precisar mudar tal medicação, eu vou precisar mudar tal tipo de atendimento. Então, por exemplo, o paciente que tem diabetes, eu atendo em horários diferentes do dia, eu fico menos tempo com aquele paciente na cadeira, porque eu sei que é um paciente que, por vezes, vai precisar se alimentar mais vezes. Então, assim, são cuidados que a gente tem que são literalmente de graça. Eu costumo falar sempre isso, porque muitas vezes quando a gente começa a falar de experiência do cliente, a pessoa começa a achar que vai ter que ter um helicóptero chegando, a turma da Xuxa dançando, você vai ter que contratar. E não é isso. Dá para você fazer o básico e pouco, só que diferenciado. Outra coisa, há um tempo atrás, eu comprei uma esteirinha de massagem agora para minha cadeira, que eu quis melhorar a experiência mais ainda, né? Então tem uma massagenzinha que a pessoa escolhe ali. Mas antes disso, sabe aquelas almofadinhas de avião que a pessoa apoia o pescoço? Eu comprei uma com um tecido que pode ser passado álcool, tipo um corino, e ainda encapava ela nos atendimentos, porque a gente tem que ter a biossegurança. E eu colocava no pescoço do paciente. E como que eu percebi isso? E é o que eu falo, como que você vai saber como você vai melhorar seu atendimento? Observando o que seus pacientes e clientes te falam. Então eu via muitas vezes a pessoa sendo atendida e ela fazendo um movimento na cadeira como se estivesse um pouco desconfortável. Eu falei, como que eu posso melhorar isso? Será que um apoio de cervical e de lombar? E tem um rolinho para as costas também. Não pode melhorar isso? Pronto, sei lá, uma almofada R$50? Pronto, põe a almofadinha ali e oferece isso. Então é tanta coisa que dá para fazer, que dá para melhorar, que assim é impossível ficar no mesmo. É só se quiser mesmo, se não quiser sair da zona de conforto, que é o que você falou, Roger. A da zona de conforto e pensar fora da caixa, né? Quando você falou da almofadinha do pescoço, imediatamente já me remeteu pelo menos na lombar, cervical, porque eu tenho na lombar e ficar muito tempo na cadeira, chega uma hora que começa a incomodar mesmo. Então o que você está mostrando, assim, a prova da experiência que o cliente passa, e você ir anotando isso, ter as experiências que você traz de todos os seus clientes, que pode te gerar uma mudança no futuro, alguns insights que você talvez não tivesse pensado, e você consegue colocar no atendimento. Isso é fantástico, é perfeito. Teve um dentista que eu fui numa clínica muito linda, bacana, tudo bonitinho, cheirinho e tal, TV em cima, eu falei assim, tá quebrada, né? Nossa, eu nunca liguei essa televisão, tá aqui, eu nunca usei. Então, por que tem? Né? É um diferencial, é um conforto, dependendo do caso. Você conhece a minha história, né? Eu tive um acidente, tive que fazer várias cirurgias na boca. Você passa horas sentada numa cadeira do dentista,
pelo amor de Deus, se você não tiver nada ali para aliviar essa dor que o paciente vai passar naquele momento, se torna uma experiência completamente negativa. Eu não quero passar por isso de novo, né? E para o dentista é o melhor marketing que tem, porque o paciente muitas vezes ele não vai focar no tratamento, porque ele nem consegue ver às vezes o que foi feito. Ele vê tipo, tá bonito. Só que bonito muita gente faz. Aí o que ele vai falar? Nossa, eu fui num dentista, ele me atendeu que eu nem reparei que passou o tempo do... Então, esses dias eu atendi uma paciente e ela veio para mim, doutora, que é o que eu falo de ouvir, né? Ela veio relatando a história dela, era a primeira consulta dela comigo. E ela falou, nossa, teve um dentista na cidade que eu passei que ele fazia uma anestesia sem dor. Era indolor, ele tinha uma técnica que ele puxava o lábio e tal. E assim, para nós dentistas, isso é uma técnica que a gente aprende na faculdade para aliviar um pouco o incômodo da entrada da agulha. Porque existe a forma de você anestesiar assim, quero fazer ele sentir. A anestesia, ela nunca vai ser uma coisa assim, caipirinha na praia, caminhada na praia, cineminha. É uma anestesia, a pessoa vai sentir a boca dormente, mas assim, será que não dá pra você, pelo menos, olha, eu vou passar uma pomadinha, por mais que aquela pomada anestésica não faça nem tanta diferença, mas eu vou passar esse anestésico pra você não sentir nada, ou seja, você já vai colocando dentro da cabeça do paciente que não vai ter nenhum tipo de dor, né? Eu falo, pra você se sentir, eu evito usar até a palavra negativa, então, pra você se sentir mais confortável. E aí, a paciente me passando, como se a técnica que o dentista fazia fosse uma técnica, assim, de outro planeta. Só que não era, é uma coisa básica, só que na pressa, muitas vezes, todos os outros dentistas que ela passou anestesiavam de uma forma mais dolorida, que é você entrar com a agulha com tudo, anestesiar e nem tá nem aí. E aí a pessoa dá aquela travada na cadeira, né, assim, porque você repara a mãozinha e o pezinho, né? Você vê que a pessoa trava assim na cadeira. E aí, poxa, é tão básico. E aí, não faz. Então, assim, é de tudo. Por exemplo, da ficha, né? Você fala pra mim, eu tenho dor na cervical, eu tenho dor na lombar, eu não consigo ficar muito tempo deitada porque esses dias eu atendi um paciente com incontinência urinária. A coincidência, ele era ex-piloto de avião e tem incontinência urinária. As duas informações eu anotei na ficha, porque eu não tenho memória de elefante pra lembrar de tudo. Anotei na ficha, num cantinho lá que eu deixo na ficha digital. Toda vez que ele vai, eu coloco o programa no YouTube, na televisão que fica em cima da cadeira, eu coloco programas sobre avião, voo, coisas que eu sei que talvez se comunique com ele. E eu sei que a cada tanto tempo eu tenho que sentar ele para ele ir no banheiro. Ele é um senhorzinho, bem senhorzinho já. Então, eu tá lembrado. Então, quando ele voltar, eu tô fazendo um tratamento mais extenso nele, eu sei que a cada 1 hora, no máximo, o tratamento dele às vezes dura 2 horas na cadeira, eu tenho que fazer uma pausa no meio do caminho. Eu não espero ele me pedir, porque eu sei que às vezes ele não vai pedir e ele vai ficar desconfortável. Eu tô falando, o senhor quer fazer uma pausa agora? Então eu deixo pra pessoa me responder, eu abro a oportunidade e deixo pra ele me responder. Olha, agora é hora de fazer pausa, você quer fazer? Quer ir lá tomar um café? Aí eu não falo, quer ir lá no banheiro, eu falo, o senhor quer tomar um cafezinho? Entendeu? Então, e aí tá anotado na ficha, porque esse senhor vai voltar daqui a 6 meses, 1 ano no meu consultório, não vou lembrar muitas vezes. Às vezes até vou, porque esse caso ele é bem peculiar, mas algum outro detalhe, às vezes eu não vou lembrar. Então, eu anoto. Agora mesmo, eu coloquei dentro do meu consultório um suportezinho para máscara, então a pessoa entra, é uma realidade atual, eu olhei e falei, aí eu observei, né? A pessoa entra, ela tira a máscara, porque ela precisa tirar, né? Pra ir no dentista a gente precisa tirar a máscara. Ela tira a máscara e eu via que elas ficavam, tipo, punha no colo, aí no colo eu escorregava pro chão, aí eu tinha que dar uma máscara descartável pra pessoa não pegar aquela máscara que tava no chão, porque por mais que o chão seja limpo, não dá pra pegar a máscara do chão. Aí eu falei, suporte pra máscara. Então a pessoa senta, eu já ofereço um suporte acrílico onde ela põe a máscara ali dentro. E eu não toco na máscara dela, ponho ali no cantinho, na hora que ela vai embora, ela puxa, se ela for usar a mesma máscara, né, porque às vezes tem gente que traz a outra, tá, mas ela só ela puxar daquele suporte. Então assim, são infinitas possibilidades. O céu é o limite para isso. Isso é muito bacana, né? Nos treinamentos e cursos que a gente aplica, a gente trabalha muito com a excelência da qualidade Disney, da metodologia Disney, na verdade, em todos os segmentos. Então, qualquer tipo de curso, treinamento, pode ser aplicado essa qualidade de excelência no atendimento.
E esses pontos que você coloca, essa preocupação que tem, a escuta atenta, a escuta ativa, prestar atenção no que o teu paciente fala, que é o cliente no caso. Então, qualquer atendimento que você faça, você faz para o seu cliente. E é muito importante para você enaltecer a qualidade do seu atendimento para que ele se sinta confortável. Então, você observar, né, esses pontos. Esse caso do senhor é fantástico, né? Ele vai relembrar da época que ele era piloto, então você coloca um programa ali que vai atraí-lo. Em questão da anestesia, zilhões de pessoas que a gente conhece que morrem de medo daquela agulha, aquela picadinha, por mais singela que seja, tem gente que tem pavor daquilo, igual tem do motorzinho também. Você cria um ambiente de conforto para aquele paciente, onde ele vai sentir tranquilo, a eficiência do teu atendimento pode ser muito melhor no final, no resultado final. Sem até falar que né? Eu quebrei um super gelo, né? Porque ele é bem sério, assim, talvez pela profissão que ele exerceu por muitos anos, enfim. E eu coloquei um canal no YouTube que eu gosto de verdade e fala sobre avião. E aí, quando ele viu, na segunda consulta, que ele viu o canal, assim que terminou, ele falou, eu adoro ele, porque ele conhece pessoalmente o cara do YouTube. Eu falei, você conhece o fulano de tal? Ele falou, conheço. Ou seja, eu entrei em rapport total com o senhor, né? Ele, com certeza, a chance dele me contar alguma coisa, dele me passar feedback pós-atendimento é muito maior, porque eu criei uma amizade, mesmo que distante, né, um relacionamento com aquele paciente, de que eu gosto também daquele assunto, né? A gente não precisa mentir, né? Eu falar uma coisa que eu não gosto, mas assim, dá pra gente sentir um pouco o outro e deixar ele mais confortável. É muito fácil fazer isso na realidade, é só que precisa de um pouquinho de esforço e atenção. Como a gente é muito técnico e é formado para isso, né? Você precisa fazer direitinho, acaba passando, muita coisa passa batido. Exatamente, né? Esse rapport, a gente também nos nossos treinamentos, a gente identifica muito rápido isso. A pessoa se sente mais confortável e a confiança no teu trabalho, naquilo que você vai expor para aquela pessoa naquele momento, vai ser muito melhor aceitado, assimilado, porque você criou uma conexão de entendimento, de olhar, de postura, que realmente vai dar um resultado final depois, né? Você acabou de falar assim, o tratamento desse senhor normalmente dura 2 horas na cadeira, né? Como que você consegue gerir o seu tempo? Obviamente tem casos específicos, que é uma coisa muito mais séria, aí de repente vai passar o tempo da sua programação. Como que você faz a gestão do seu tempo dentro da sua agenda, de um paciente para o outro? Eu precifico corretamente, aí a gente entra na parte da gestão. Eu precifico corretamente o tratamento para que eu possa saber que tal procedimento eu vou levar tanto tempo, e eu marco na minha agenda com um tempo de sobra de pelo menos 30 minutos. Que é o tempo da pessoa sair com calma, higienizar toda a sala e entrar o próximo paciente, que aí tem tempos mais ou menos pré-determinados, porque é uma coisa que eu tenho, aí assim, eu tenho pavor, de chegar numa recepção de um consultório e aquilo estar cheio, e você sentar ali e você não sabe se você é o próximo, se você não é. E aí, dentista é uma coisa que as pessoas já têm medo por natureza, muitas vezes é um medo intrínseco. Aí ela fica sentada naquela recepção, criando expectativa do que vai acontecer. Então, assim, atrasar é uma coisa que eu só faço em último caso. Em 8 anos que eu tô atendendo, aí eu posso falar especificamente do meu consultório, que tem 6. Se eu atrasei 15, 20 minutos alguém, eu acho que dá para contar numa mão. Eu não atraso, porque eu me programo para não que aconteça isso. Justamente, aí muitos colegas, né, falam, mas a minha agenda é cheia. Eu falo, que tal você precificar corretamente, de forma que você consiga até atender menos e ganhar mais, e organizar seu horário de forma a receber por aquelas 2 horas que você está com aquele paciente, aquela meia hora, aquela 1h30, de forma a não atrasar. Muitos colegas se adequaram nisso agora na pandemia por conta de não poder ficar num espaço fechado, né? Então, dependendo da recepção do colega. Exatamente. Mas era uma coisa que acontecia com muita frequência, tanto em qualquer tipo de consultório, você chegar e sentar. Então, eu recebia muitos feedbacks, mas já a pessoa sentava na cadeira, era o tempo da minha assistente oferecer um café. Eu sempre peço para ela oferecer um café e uma água. Se a pessoa aceita, eu dou o tempo para ela tomar o café, né? Eu abro a porta e falo, fulano, seja bem-vindo.
recebo a pessoa lá fora, eu não peço para entrar gritando, né? Eu falo, né? Eu vou lá e eu recebo a pessoa lá fora. Quem é a primeira vez que vai sempre fala, mas já, tipo, a pessoa fica feliz de não ter que esperar. Teve algumas, nossa, eu trouxe até meu livro para ler, do tipo, a pessoa já veio preparada que ia esperar, porque ela estava acostumada com algum outro colega ou até outra profissional que espera. E isso foi assim, não foi nem ouvindo os outros não, foi experiência minha, que eu acho o absurdo você marcar um profissional e você ter que ficar preocupada com o compromisso depois, porque você não sabe quanto tempo você vai levar dentro daquele consultório. Hoje em dia, do jeito que o mundo tá, não dá pra gente ficar 4 horas dentro de um consultório esperando entre chegar, 4 horas até pouco, muito tempo, mas 2 horas e meia até você chegar, você esperar meia hora para ser atendido, mais os 15 minutos da consulta, mas é muito tempo. Então, eu organizo dessa forma. É bom, e também tem o tempo pro próprio dentista, né, Flávia? O dentista precisa, talvez, entre um atendimento e outro, fazer um alongamento e tal, porque ficar de pé o dia inteiro, a gente sabe o quanto é cansativo, né? Hoje eu gravo stories entre um paciente e outro, que é a nova realidade, né? Então, o alongamento fica lá pro final do dia. Hoje é stories, é gravar, é postar conteúdo, é responder aluno, mas precisa. Brincadeiras à parte, a gente precisa de um tempinho ali porque é uma profissão que ela e isso eu concordo quando eu escuto pessoas mais velhas falando. Eu tenho 8 anos de formada e isso eu já concordo. É uma profissão exaustiva, mental e fisicamente, porque a nossa posição é uma posição relativamente ingrata, dependendo do que você precisa fazer, mesmo que você mantenha a postura, tudo, você fica muito tempo ali, né, focado, e também mental, porque a gente está lidando com outro ser humano, então assim, é uma profissão cansativa no sentido contexto geral, tá? Então você não ter breaks, você fazer aquele atendimento em massa acaba se tornando muito mais exaustivo. Então se você tem uma boa precificação, uma boa gestão, você pode atender menos tempo, espaçar mais seus pacientes, né? Nossa, já até almocei com o paciente. A pessoa, porque no prédio que eu tenho um consultório, tem restaurantes, né? A pessoa fala, eu vou almoçar, tem algum lugar para almoçar por aqui? Aí eu almoço aqui embaixo, eu já tenho intimidade com o paciente, porque meus pacientes eu tenho normalmente intimidade. Eu vou descer almoçar. Você quer almoçar ali comigo? Então, assim, pra quem eu tenho liberdade, né? Óbvio que eu não vou chamar um paciente do sexo masculino que eu atendi 2 consultas pra almoçar comigo. Lógico que não. Mas, assim, eu crio um laço de relacionamento mesmo com o paciente. Por exemplo, Roger, se você vier a Santos, eu vou almoçar com você depois da consulta. Eu vou separar um horário pra isso. Eu não vou marcar um horário pra você, tipo, de meia hora, porque eu quero ter esse tempo. Só que eu tenho que saber cobrar por isso. Não que necessariamente o meu tratamento é caro, mas eu preciso saber o quê? Dá para eu fazer ou não dá para eu fazer? Eu preciso entender a realidade. Tem clínicas que precisam atender com um fluxo mais rápido. Tudo bem, só não é para deixar o ser humano sentado na cadeira por tempo, sem falar, olha, fulano, que é o que acontece em muitas clínicas, né? São vários profissionais atendendo, aí a pessoa senta ali, aí levanta alguém e ela fala, mas aquele fulano chega depois de mim. Tenho certeza que quem está ouvindo já passou por isso. Fica aquela corrida, né? Eu sou o próximo, porque eu cheguei depois dele. Aí a pessoa levanta, só que às vezes aquela pessoa vai passar com outro profissional. Aí a pessoa já fica ali, meu Deus, será que eu sou o próximo ou será que eu não sou? Aí não tem senha, porque, né? Então, você chegar e falar, olha, a doutora já vai terminar de atender dentro de mais ou menos 15 minutos, dá um prazo para a pessoa, mesmo que demore um pouquinho, mas você dá um conforto, porque deixar ela ali chocando na cadeira, por não sei quanto tempo, esperando a hora que ela vai ser chamada. Não, sensacional. Em cima disso que você falou, né, das pessoas saberem o seu momento, me veio agora alguns McDonald's, quando você compra, você recebe uma senha e fica na tela lá, em preparação e pronto. E a pessoa ela vai seguindo o número dela subindo até ficar pronto. Não gera tensão, porque ela sabe que o dela tá ficando pronto. Agora, você falou algo que assim, me chamou muita atenção e me deixou muito feliz de ouvir. Você falou assim, o melhor marketing é o atendimento, né? E eu quero compartilhar com você uma situação. Uma vez eu fiz um workshop aberto ao público sobre excelência do modelo Disney, né? O jeito Disney de encantar clientes. E veio um dentista participar, ele se inscreveu e participou.
E ao final do workshop, ele me esperou, né, para conversar comigo e perguntou assim, André, a gente tem nós dentistas temos uma dificuldade com atendentes, com assistentes, para entender, né, a importância do nosso trabalho, para entender o quanto o paciente é importante, né, dentro desse tratamento, quanto cuidado com o paciente é importante. Você faria um treinamento só para atendentes e assistentes desse segmento? Falei, claro, você me passa um briefing de como que é a realidade de vocês e eu adapto, né, o tema Disney, a excelência Disney, ao meio de vocês. Legal. Aí ele juntou alguns amigos dentistas, vários assistentes e fizemos o treinamento. 2 semanas depois ele me liga e fala assim, André, eu preciso falar urgente com você para te falar o que aconteceu no meu consultório. Aí eu pensei, né, o que aconteceu? Que monstro que eu criei, né? E olha só que interessante. No consultório, um dos consultórios, uma das moças que fez o treinamento trabalhava num consultório que eram vários dentistas e ela recepcionava para todos. Então ela chegava, fazia ficha, tal, todo aquele primeiro atendimento até o paciente entrar no consultório. E olha o que a atendente fez. Entrou uma senhora e passou lá, fez a ficha, tal, e sentou no sofá. Nisso ela começou a conversar com uma outra senhora. E a atendente ouviu ela falando o seguinte para outra senhora: nossa, eu tô morrendo de vontade de levar o meu neto no pediatra X, que ele é um dos melhores, tal, mas é muito difícil arrumar uma consulta para ele, é muito difícil, né? E nisso, a assistente, ela interrompeu a conversa, só um minutinho, com licença. Eu tô aqui com a secretária do pediatra na linha, para a senhora, quinta-feira às 14 horas, tá bom para levar o seu neto? Ela olhou e não acreditou, né? Ela não acreditou. E aí ela falou, então, tá bom. E a moça marcou, não, então tá marcado, a senhora vai lá, já anotou o endereço direitinho, entregou para ela, olha, já consegui para a senhora lá uma vaga, a senhora vai levar o seu neto lá. A senhora entrou no consultório, nossa, ela entrou assim, falando pro dentista, e aí me veio, né, o quão difícil é fazer isso, né? Com certeza, o pessoal que trabalha na área de saúde, eles fazem muitos cursos juntos. E não é difícil conhecer assistente de outro médico, né? Não é difícil isso. E quanto custou para ela? E aí o marketing, né? Será que essa senhora vai sair falando bem ou mal do dentista? Né? Com certeza bem. Então, em cima de tudo isso que você falou, olha como, reforçando o que você falou, né? Não é difícil. Né? É simplesmente você demonstrar pro paciente que ele é mais importante do que a doença que ele traz. Que é tratar o paciente humano e não a doença, né? E aquele filme, o Pat Adams, acredito que você já tenha assistido, ele retrata muito isso, né? Que o ser humano, ele é muito mais importante do que a doença que ele possui, né? E assim, eu quero te dar os parabéns por essa sua linha de pensamento, né? Pela forma como você enxerga a sua profissão e o quanto você realmente se preocupa com as pessoas que vão até você, né? E isso que eu tenho a dizer é que, poxa, esse é o diferencial, né? Esse realmente é o seu diferencial, né? Por mais que a sua técnica seja apurada, as pessoas elas sempre vão lembrar disso, né? E porque é isso que realmente vai fazer a diferença na vida delas. E obrigado por você compartilhar todas essas experiências com a gente. Espero que eu tenha ajudado. Se tiver algum colega dentista, médico, enfim, até que tenha um negócio com alguns insights que eu falei aqui, porque já dá para virar uma chavinha aí, né? Quem falou, opa, gostei dessa ideia, porque faz diferença sim. Um pequeno detalhe faz muita diferença. Faz muita diferença. Isso a gente não tem a menor dúvida, Flávia. Eu tinha conversado com o André antes, quando a gente te convidou, expliquei do seu trabalho, né, tudo que você faz. A gente tinha certeza que seria um bate-papo muito bacana, mas a gente não tinha, a gente conseguia mensurar que ia ser tão bom quanto foi. Realmente aqui você trouxe insights maravilhosos, tenho certeza que vai atingir muitas pessoas, não só da área odontológica, né, mas qualquer pessoa que queira fazer uma gestão melhor do seu trabalho, pode seguir. Então eu queria te pedir para que você deixasse suas considerações finais e depois também deixasse seus contatos para quem quiser seguir no seu Instagram, se cadastrar, fazer seus cursos. Fique à vontade para divulgar tudo que você puder e quiser. O meu insight final em relação à área da saúde, mas funciona para qualquer negócio, né? Quando a gente sempre vai lidar com outro ser humano no final das contas. Em qualquer segmento do nosso trabalho tem um ser humano que vai ter passado por ali.
Então, a gente entender que existe um outro ser humano ali que também tem toda a história dele, tem toda a trajetória que trouxe ele até ali. Então, a gente sempre entender isso facilita muito até os nossos comportamentos. E que você melhorar a experiência dele de qualquer forma vai te diferenciar. Então, não tem por que ter medo da concorrência, né? Porque é uma coisa que isso mexe com muitas pessoas, né? Principalmente no período que estamos passando, em pandemia e fecha e abre. Você sempre se diferenciar para o positivo, melhorando a experiência do seu paciente, não tem como resultado ser diferente de sucesso. E é sempre pensar o que eu posso fazer para melhorar todos os dias, para que você sempre seja diferenciado. E aquele cliente, paciente, sempre lembre de você com muito carinho, com muito sentimento de querer voltar lá. E aí, especificamente para a odontologia, que é uma coisa que a gente batalha muito, né? Para que as pessoas vão ao dentista, voltem, retornem, tenham uma experiência positiva dentro do consultório, né? Que é uma coisa que muita gente não tem. Então, a gente lutar contra isso é, sim, quase que lutar contra a maré, mas se você se diferencia, os seus pacientes vão ter carinho com você, e mesmo que seja até um pouquinho difícil, né? Eles vão retornar e vão falar bem de você. Então, esse é meu insight que fica aqui. O meu contato, meu Instagram que eu uso, sempre respondo direct, sou super acessível por lá, é @doutora Flávia Benali. Bem fácil. @doutora Flávia Benali. Pode me adicionar, me chamar por lá. Se for colega dentista, quiser tirar dúvida, a gente conversa. Eu sou super receptiva para vocês viram que eu falo pouco, né? Então dá pra gente conversar bastante, tá? E esperamos a gente se ver, né? Marcar uma outra data pra gente bater um outro papo, conversar, enfim, tô sempre aberta pra me relacionar. Sem dúvida nenhuma disso, Flávio, você já agora é a nossa participante de carteirinha. A gente foi super fã da sua conversa, do seu bate-papo, da demonstração que você teve de profissionalismo, tá muito acima da média, tá? Além da curva. Realmente a gente está muito contente com isso e com certeza vai voltar aqui para a gente conversar em outras oportunidades, tá bom? Maravilha! Vamos lá. Em nome do Despertar da Excelência, agradecemos a doutora Flávia Benali pela sua participação no nosso podcast. E para quem nos ouve, peço que sigam as redes sociais do Despertar da Excelência no Instagram, no Facebook, LinkedIn e YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!